Boas pessoal, aqui é o Renan, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série que conquistou o Brasil, a série que homenageia o grande Mikkel Tal, Mago de Riga. Hoje é um jogo muito interessante, eu não diria assim, totalmente fantástico, mas é um jogo muito interessante, que vale a pena suscitar uma pequena discussãozinha aqui a respeito desse jogo. Olha só, no jogo de hoje, Mikkel Tal com as peças brancas vai enfrentar um rapaz chamado Mark Pasman. Esse Mark Pasman foi campeão da Latívia, do Campeonato Nacional da Latívia, no ano de 1951, tá? E aí, essa partida aqui não é de 1951, é de 1953, onde o Mikkel Tal joga com ele. Ok? Então, já vê aí que se você ainda não conhece, né, camarada, ele é um bom jogador, campeão da Latifi de 1951. Mikkel Tal dá início à partida com E4, abertura siciliana. Ops, meu Deus do céu. Olha só, eu já dando spoiler aí do que vem. Abertura do peão do rei, né, e vem C5, defesa siciliana. Pronto, agora sim. Seguiu cavalo F3, D6, D4, peão toma o peão, cavalo toma o peão, tem aqui linhas padrões da siciliana, cavalo F6, ataca o peãozinho aqui em E4, tá? E aí, o que é que a gente tem agora? Bem, temos aí então o jogo continuando com cavalo C3 e aí A6 a gente chega na variante Najdorf da defesa siciliana. Mikkel Tal continua o seu jogo com F4, segue E5 atacando o centro imediatamente. Entre as várias opções, Mikkel Tal escolhe trazer seu cavalo de volta para F3, seguir o cavalo de BD7, bispo D3, trazendo mais um defensor, desenvolvendo uma peça, bispo E7, preparando-se aí para fazer o roque. Seguiu roque de ambos os lados, rei H1, saindo aí de repente dessa diagonal, onde pode vir a ser bastante perigosa mais para frente. Então o rei faz esse lance, né, de prevenção, esse lance profilático que é defendido pela teoria, tá? Até praticamente o lance número 17, 18 é bem teórico, é bem tranquilo, bem padrão o que a gente vai ver. Rei H1, temos B5, começando a trazer seus peões na ala da dama, ameaçando B4. Seguiu A3 para de fato impedir o avanço B4. Dama C7, trazendo a dama para uma boa casa bem padrão siciliana. Peão tomou o peão em E5, peão toma de volta em E5. Temos cavalo H4, cavalo segue para uma casa excelente aqui em F5. Essa aqui é uma casa excelente, onde ele pode não só atacar o bispo aqui em E7, como ele também vai ficar, lógico, muito bem colocado na casa central. Da mesma maneira, as negras tentam posicionar seu cavalo em C5. E aí agora segue esse bispo G5 com mais pressão ainda nesses camaradas. Seguiu dama D8. Não é um lance tão ruim. Não é um lance assim ruim, dizer, voltando a dama depois de ter feito o desenvolvimento. A dama ainda exerce alguma pressão central. E além disso, defende, né, o seu bispo de casas escuras, então é bem tranquilo. Se o cavalo F5 ainda assim, as negras aqui decidem trocar o bispo pelo cavalo. Então tomam com o bispo toma em F5. Mikkel Tal decide tomar com a torre em F5. Cavalo D7. E aí troca de bispos. E aí depois de cavalo D5, colocando o cavalo na excelente casa central, atacando a dama, temos então dama D6. 18 lances se passaram. Até aqui as coisas estão bem tranquilas ainda, nada demais. Mas olhando depois mais para frente o que seguiu, a gente percebe que esse cavalo aqui em D5, ele tá um pouco mal colocado. Você faz, espera aí, né? Mas ele tá muito bem colocado, ele tá numa excelente casa central, na quinta fileira. É digno de aplauso esse cavalo aí. De fato, se ele tivesse aqui
como é que eu posso dizer? Ele está meio que do lado contrário. Se ele tivesse aqui em F5, ele seria muito mais poderoso do que em D5. Por quê? Porque aí em D5 ele meio que parece estar no lugar errado, porque as negras, como a gente vai ver, elas dispõem de alguns lances forçados que visam de fato enfraquecer esse cavalo. E não só enfraquecer o cavalo, mas enfraquecer primeiro esse peão aqui que defende o cavalo, e aí depois poderem tomar esse cavalo aqui. Bem que eu jogo um lance, eu diria interessante, dama G4, que ele embarca imediatamente nessa possibilidade, ele dá às negras essa possibilidade de elas fazerem alguma coisa a respeito desse cavalo. Elas começam com... Você vai entender quando os lances seguirem. Olha só, elas começam com G6, atacando a torre. A torre não precisa necessariamente se mover agora. O Mikhail traz sua torre de volta. Afinal, o peão aqui está cravado por enquanto. Seguiu F6. Mikhail vem com H4, com a ideia de avançar o seu peão para aproveitar a cravada nesse peão. O rei sai da cravada indo para H8. E aqui, bem, a torre está sendo atacada, né? Nada impede agora de o peão tomar a torre branca no próximo lance. E aí é aquela história. Se o tal quisesse garantir a proteção do cavalo, olha só, preste muita atenção. Se o tal quisesse garantir a proteção do cavalo, ele provavelmente teria jogado a torre aqui para F2. Por quê? Porque depois de F5, atacando a dama branca, a dama estaria livre, olha só, ela estaria livre para vir para E2. O ponto desse lance é deixar, de colocar a torre aqui em F2, é deixar a casa E2 livre, deixar essa casa aqui de F3 livre para que a dama possa vir para E2. E aí ela possa defender o cavalo. Depois de peão toma o peão, bispo toma, e depois de algumas trocas, o cavalo está defendido. O tal provavelmente viu isso, mas ele fez, não, tô aqui, né, para jogar pela igualdade, eu quero tentar a vitória. E aí ele traz a torre para F3. Nessa variante, agora a casa E2 não está mais disponível como estava antes para a defesa do cavalo. E aí segue-se F5 de todo jeito, né? Eu acredito que o tal provavelmente tenha visto isso ao escolher a casa F3 para a torre. E qual é a ideia dele com os próximos lances que se seguem? Depois de... ele joga agora peão tomou peão em F5, entregando o seu cavalo aqui em D5. Que as negras, perdão, tomam imediatamente. Mas qual é a ideia do Mikhail? Ele tem meio que um plano, né? Olha só, veja se faz sentido para você. Tem meio que um plano de montar um ataque coordenado contra o rei inimigo. E ele vai confiar o seu ataque em seus peões, ainda que isso custe material ao longo do caminho. Depois disso, a lance das brancas, ele joga um peão toma em G6. Agora a ameaça G7, né, do avanço de G7 com cheque, ganhando a torre, é bastante forte. Então ele decide, o oponente do tal, Mark Passman, decide tomar a torre em F3. E o Mikhail continua fiel ao seu plano de um ataque com peões, joga de imediato logo G7. Provavelmente ele não deve ter jogado. Ele não deve ter jogado a torre, toma a torre de imediato, por causa que é 4, né? Provavelmente seria um pouco desagradável, meio indesejável. Então provavelmente seja por isso. Então, por isso que aqui depois de torre toma F3 temos G7. E aí o rei tem cheque, tem que vir para G8. E agora? Como prosseguir? O tal decide faz um lance interessante, um lance meio que incrível. Não é tão incrível assim, porque se você for analisar hoje com um computador, ele provavelmente vai dar vantagem para as negras. Mas olha só, vamos construir essa discussão aqui. O tal pega o seu bispo e entrega-o pelo peão. Bispo toma em H7 com cheque. Ok.
vamos ver aqui os fatores desse lance. O tal, ele se livra do último peão inimigo, o que com certeza pode ajudar na hora de construir um ataque contra o rei inimigo, ou seja, certificar que o rei está exposto, não tem peões para ajudar na defesa dele. Tudo bem, a custo de uma peça. Tem vez também, o material conta, lógico, né? Já são 2 peças que o tal está entregando aí. Com certeza essa não é a melhor continuação do computador. Já meio que tentei dar uma bisoiada, não muito, mas eu olhei mais ou menos com o computador. Não é o melhor do computador. O computador provavelmente mostra uma vantagem muito grande para as negras aqui. Mas vamos pensar no aspecto humano. A gente enfrenta humanos, então vamos considerar o aspecto humano da posição. Eu acredito que o tal provavelmente sabia o que estava fazendo. Quer dizer, não sabia tanto o que estava fazendo, mas eu acho que ele deve ter pensado assim: não, poxa vida, pelo menos a posição que vai sobrar vai ser muito complicada. E eu quero, de fato, complicar ao máximo pro meu oponente. Se ele vencer, tem que merecer. Se ele vencer, ele tem que jogar muito bem. Ele tem que passar por aperto e tem que sobreviver. Eu acredito, na minha concepção, seja mais ou menos isso. E aí, tudo bem. Bispo toma em H7. Aqui as negras têm que tomar. O rei toma em H7. E aí só agora, torre toma em F3. E aí as negras ficam com 2 cavalos, olha só. Contra 3 peões das brancas. As brancas ficam com 3 peões em troca de 2 cavalos. As negras conseguem com um cavalo E4. E aí lá vem mais um peão H5. O peão promete se juntar ao ataque. E agora ideias, por exemplo, de dama G6 parecem ser bastante assustadoras. Segue esse cavalo de DF6. Meio que coordenando os cavalos aqui na defesa mútua. Seguiu dama G6 com cheque, o rei vem para G8. E agora H6. Até agora nenhuma ameaça imediata, nenhuma ameaça concreta. Mas a instalação dos seus peões foi concluída. E no aspecto humano a gente tem que considerar isso, né? O avanço desses peões é muito forte. Se as brancas agora conseguirem algo do tipo torre H3 com o avanço H7, provavelmente pode ser muito bem devastador. Tem a opção também da torre aqui, depois tomar, quem sabe, né? Olha só, as negras jogam torre A7, meio que convidando as negras a trocar uma torre pelos 2 cavalos. Mas mesmo assim, né? Acho que depois de torre toma, cavalo toma, dama toma o cavalo, as negras ainda tem uma torre contra 3 peões. É lance das negras, então elas podem até, acredito eu, tentar alguma coisa, mas tudo bem, tem que defender algumas ameaças aqui, né? Tem que defender algumas dessas ameaças. Enfim. Aqui depois de torre A7, o tal decide não trocar, como eu havia mencionado. E ele joga rei H2. Qual é a ideia? A ideia é de fato trazer a torre para H3 e tentar o mais rápido possível o avanço H7. Aqui agora não é possível torre H3 de imediato, porque a gente teria, né, um cheque de cavalo bem ruim, com um garfo duplo aí. E a gente perderia mais uma peça e poderia abandonar. O tal joga rei H2, excelente lance. E aí, segue o erro fatal das negras. Acho que provavelmente dá para ter segurado e ter até provavelmente vencido, né? De acordo com o computador, dá para as negras terem vencido. Porém, seguiu torre E7, o erro da partida. A defesa aqui, acredito eu, que poderia ser dama D2, colocando a dama nas casas escuras, controlando as casas escuras do tabuleiro. Porque depois de torre H3 com cheque, a dama poderia dar um cheque aqui no rei com F4, depois de rei G1, cavalo G5, e aí agora temos 2 defensores na casa H7 e as negras estão indo muito bem.
Mas nosso amigo Mark Passman não viu isso. Jogou torre E7, um erro, que permite um forte torre H3 e, acredito ou não, as brancas praticamente estão vencendo essa posição. No computador provavelmente dá meio equilibrado, mas as brancas no aspecto humano tem uma vantagem muito forte, porque esse avanço aqui, a ameaça desse avanço é muito forte. As negras são meio que obrigadas a jogar cavalo H7, né? E, bem, bloqueando o peão. Porém, esse lance tem seu contra também, claro. Por quê? Porque agora, não sei se você percebeu, mas o rei não tem nenhum movimento possível. E tal tenta explorar isso e joga torre D3. Lógico, se a dama sair para alguma casa que não seja muito boa, a torre vai dar mate aqui no final. A dama vem para 8, defender a última fila. E agora as brancas simplesmente jogam dama toma o cavalo em E4. Um excelente lance tático que permite com que as brancas ganhem a vantagem. Se seguir algo do tipo dama E8 esquecendo a peça, dama D5 provavelmente vai resolver depois de torre F7, torre F3. E a pressão muito forte aqui garante a vitória para as brancas. As negras na partida tomaram a dama em E4. Seguiu torre D8 com cheque. O rei é obrigado a vir para F7. As brancas promovem para a dama. O rei vem para F6. E aí começa agora uma caminhadazinha do rei. Depois de torre D6 cheque, o rei tem que vir para F5. Dama G6 cheque. Único lance rei F4. G3 cheque. Incrível. O rei tem que vir para E3. Depois de torre D3, não tem jeito. As negras vão perder a dama, né? Se o rei se afastar aqui, se o rei descer, né, para qualquer lugar, elas perdem a dama. Então depois disso, seguiu dama toma a torre D3. E aí, antes disso, sem esperar a resposta do tal, não sei se ele perdeu no tempo também, afinal o lance 40, as negras abandonaram. E o tal vence o lance, né? Depois de que a dama tomasse a dama, com cheque, o rei teria que fazer algum movimento. E aí, o tal acaba vencendo mais um jogo. Um jogo polêmico, né? Típico jogo polêmico no estilo do tal. Eu não sei se o que eu disse aqui de começar a trocar 2 cavalos para começar a avançar os peões, não sei se faz tanto sentido. Eu confesso que totalmente não faz. Afinal, acho que, eu não sei se é porque a mente do mago de Riga era um pouco além da dos humanos mortais. Mas funcionou. Essa é a verdade. E aí, você tem alguma sugestão, algum comentário sobre por que funcionou? Você tem alguma ideia assim? Eu gostaria demais de ver vocês participando da discussão nos comentários, tá? Comenta aí, eu vou ficar muito contente, muito feliz em ler os comentários de vocês. Eu agradeço demais por você estar aqui conosco. Meu nome é Renan Araújo e bora pra action. Um abraço e até o próximo.